E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, vou falar isso sempre. Quero que você melhore, Na verdade não, quero que todo mundo se cuide, não precisa nem melhorar. Todo mundo se cuida para a gente conseguir voltar logo, certo? Se alimentar bem, tomar bastante líquido. Voltando nas nossas aulas, lembra? Nós estamos já, dia 2 de junho, já passamos um mês com aulas gravadas, estamos partindo agora para o segundo mês, tomara que seja logo, certo? Mas chegando aqui, só para lembrar, já vimos primeira lei monohibridismo, já vimos genética do grupo sanguíneo, já vimos codominância e alelos múltiplos. Agora vamos chegar na segunda lei, na lei que estuda mais de uma característica ao mesmo tempo. Para a gente o mais importante é o dihibridismo. Pode ter 3 características ao mesmo tempo, 4, várias, polihibridismo. Mas para que complicar? Vamos ver o dihibridismo primeiro, que é também o que aparece mais em várias questões que a gente vai fazer daqui para frente. E você, quando for prestar algumas provas em alguns outros lugares, dificilmente eles vão colocar muitas características ao mesmo tempo. Coloca-se uma característica, coloca-se 2 características. Antes, vamos dar uma lembradinha. Quando eu estudo uma característica de cada vez. Lembra lá da história do Mendel, que ele tinha as ervilhas, ele olhava as cores, aí ele não conhecia o gene ainda, ele chamou de fator, aí ele sabia que ele tinha alguns fatores que eram mais fortes e outros não. A gente depois foi transformando tudo isso nos termos que nós usamos hoje em genética, que é o gene dominante, o gene recessivo, quando são 2 letras maiúsculas ou 2 minúsculas, 2 genes dominantes ou 2 genes recessivos, é o homozigoto. Quando eu tenho no mesmo indivíduo uma maiúscula e uma minúscula, é o heterozigoto. Então vamos lembrar primeiro, quando a gente estuda uma característica de cada vez. O pai e a mãe, só para ficar fácil, tá? Macho e fêmea, eles carregam 2 letrinhas, porque uma veio do pai dele e outra da mãe dele. Então por isso que sempre são 2 letrinhas. Quando eu estou estudando uma característica de cada vez, são 2 letrinhas, porque uma vem do pai, uma vem da mãe. Vamos lembrar como faz a distribuição? Você monta o joguinho da velha, escolhe 2 letrinhas e coloca na linha, escolhe 2 letrinhas e coloca na coluna. Nesse caso, eu pus um exemplo de um homozigoto dominante e um heterozigoto. Coloquei aqui, tenho que juntar assim, lembra? Ó. Então aqui vai ficar asão de cima com o asão do lado. E aqui, o asão de cima com o asão do lado. Tudo bem? O asão de cima com o asinho do lado. Esses que eu já montei, eles não vão interferir em nada, tá? Eu tenho que pensar nos que estão na linha e na coluna lá em cima e aqui do lado. Esse aqui de cima com esse aqui do lado, mais um asão. Então, nesse caso, eu tinha um indivíduo homozigoto asão, cruzado com heterozigoto azinho, e prevaleceu o dominante. Se eu for ver, todos os filhinhos nasceram com pelo menos uma letra dominante. Aí se você pensar que isso aqui é uma cor, todos eles vão ter a cor do dominante. Ah, mas não está carregando uma letrinha? Está. O recessivo, ele pode ser carregado pelo aquele indivíduo sem apresentar aquela característica, porque quem manda é o dominante. Vamos ver outro exemplo? Agora eu coloquei aqui, 2 heterozigotos. Agora você já sabe, né? Monta assim e vai juntando. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Como agora são 2 heterozigotos, do cruzamento deles a probabilidade de nascer um indivíduo Bzão, Bzão com 2 dominantes, 1/4. Eu tenho 4 chances. Bzão, Bzinho, 2 em 4, metade da chance. E agora tem a chance de nascer um indivíduo totalmente recessivo, onde a característica dele vai aparecer. Então, aqui aparece a do dominante, aqui aparece a do dominante, aqui aparece a do dominante, mesmo eles carregando o recessivo. Quem manda é o dominante. Agora aqui aparece o recessivo. Se eu estivesse pensando numa cor, vamos pensar que o Bzinho é branco e o Bzão é preto.
preto, preto, preto e branco. Tudo bem? Se a gente fosse pensar aqui na mesma coisa, imagina que só o azinho seria branco e o azão preto. Todos os filhotes aqui então iam ser pretos. Lembrou? Isso é quando eu estudo uma característica de cada vez. Então, 2 letrinhas. Essa parte não é difícil. É mais ou menos a mesma coisa. Muita gente se assusta. Tem uns alunos aí que até já me perguntaram. Falaram, quando que vai chegar naquele quadro grande? Agora. Aí o cara sai correndo, começa a chorar. Não é assim não. É simples. Se você entende essa parte, essa daqui só dá um pouquinho mais de trabalho. Mas isso não quer dizer que ela seja difícil. No dihibridismo, eu passo a ter agora, grava aí, 4 letras. Por que 4? Porque eu estou estudando 2 características ao mesmo tempo. Um ser vivo tem muito mais que 2 características, ele tem várias. Vamos estudar 2 ao mesmo tempo. Então, ó, se eu tenho aqui, vou usar o exemplo, no nosso livro, se você pegar o nosso livro, essa parte da segunda lei de Mendel está na página 324. Dá para você acompanhar aqui tranquilamente. Mas eu vou usar um exemplo na lousa mais simples do que o do livro. Se você entende aqui, você entende o do livro sem problema nenhum. É a mesma, o procedimento é o mesmo. Eu só acho que aqui o exemplo está mais fácil, porque eu vou continuar seguindo aquele do monobridismo da ervilha. Tá? Ali também está falando de ervilha, só que ali está falando da vagem, se ela é inflada, se ela é murcha. Vai na minha aqui que eu acho que é mais fácil de entender. Quando o Mendel estava estudando as ervilhas, ele também reparava que as ervilhas amarelas, de cor amarela, elas tinham a superfície da semente lisa. E as que tinham cor verde, a superfície era mais enrugadinha. Tá? Então ele percebia 2 características ao mesmo tempo para ele tentar estudar sobre isso. Aí, lembrando lá a história lá para voltar, como ela tem autofecundação, ela se poliniza. Então, como ela se fecunda, ela acaba formando um indivíduo com o mesmo grão de pólen e o mesmo óvulo. Então, como ela está se autofecundando, ela mantém a característica, nesse caso, homozigoto. Homozigoto, todas as letras do mesmo tamanho, ou são todas maiúsculas ou todas minúsculas. E ele também reparou aqui que a verde rugosa, devido à autofecundação, também era homozigota. Quando ele cruzou essa planta homozigota, cuidado, hein? É a homozigota que ele pegou lá antes de fazer a mistura. E cruzou ela com uma verde rugosa, também homozigota, antes da fecundação cruzada que ele promoveu. A planta na natureza, esse tipo é fecundação, autofecundação, não tem a cruzada. O Mendel que forçou a cruzada. Lembra daquelas outras aulas lá, se não lembra, volta lá para ver. Quando ele fez isso, só nasceu amarela lisa. É parecido com outra história lá, né? Então, ó, ele cruzou amarela, semente de cor amarela com a superfície lisa, com semente de cor verde, superfície rugosa, e só nasceu amarela lisa. Para você que é inteligente, para o Mendel que pensou também, a amarela lisa é um fator mais forte. Agora a gente sabe que esse fator são os genes, então ela carrega genes dominantes. Você pode escolher a letra que você quiser. Eu vou escolher a letra do recessivo, já que eu sei que essa é a mais forte, a dominante, eu vou escolher a letra do recessivo. Cuidado e lembra aí. Como ele é o recessivo, a letra é minúscula. Então aqui vai ser Vzinho, Vzinho, para a cor verde. Por que você colocou 2 Vzinho? Porque é homozigoto. Homozigoto são 2 letras do mesmo tamanho. E para o rugosa eu vou colocar Rzinho, Rzinho. Posso usar outra letra? Pode. Só que você não pode ficar misturando as letras. Se você vai chamar a cor de uma letra, aqui também tem que usar a mesma letra, só que de tamanho maiúsculo. Se eu vou usar, se ela é lisa ou rugosa, a superfície da semente de uma letra, eu tenho que usar a mesma. Então não pode ficar trocando de letra. Se eu escolhi o Vzinho, aqui eu vou pôr Vzão. Se eu escolhi o Rzinho, aqui eu vou pôr Rzão. Por que é 2 letras iguais? Porque é homozigoto, AC de novo. Na hora que fez esse cruzamento, não tem muito mistério. Essa daqui só pode mandar que letra? Vzão. Para cor, né? E essa daqui? O Vzinho. Tudo bem?
Para a superfície, essa daqui só pode mandar que letra? Rzão. E a outra? Rzinho. E por isso que desse cruzamento, todas nasceram com o fenótipo, lembra, o fenótipo é a característica visível. Todas nasceram amarelas e lisa, porque elas estão carregando o gene dominante de amarela e o gene para lisa. Ah, mas também tem o Vzinho. Mas lembra, o Vzinho é o recessivo. Nesse caso, quem manda é o dominante. Belezinha? Aí o que ele fez? Pegou essa planta, a amarela lisa, que agora ela é o quê? Ela é um duplo heterozigoto. Parece que complicou, mas não complicou não. O que é heterozigoto mesmo? Uma letra de cada tamanho. Eu tenho uma letra de cada tamanho, um par aqui, né? Um heterozigoto, e aqui eu tenho outro heterozigoto. Se eu tenho dois heterozigotos, duplo heterozigoto. Cruzou uma dessa com outra igualzinha a ela, e aí que ele teve o espanto. Olha aqui, ó, ele pegou uma amarela F1, que é esse genótipo. Quer que põe aqui embaixo? Eu ponho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E cruzou com outra igual. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E para surpresa, ele obteve 9 plantas amarelas lisa, 9 amarelas com a superfície rugosa. Desculpa, eu falei 9 porque eu olhei aqui. 9 amarelas lisa, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Aí ele foi, e agora sei lá como é que eu vou explicar isso. Olha lá, essa era a dominante e essa a recessiva. E apareceu aqui no meio duas com a característica intermediária. Para ser assim, já deixei umas letrinhas ali, vou só colocar. Para ela ser amarela, ela tem que ter pelo menos um Vzão. Não é isso? Tendo um Vzão já é amarela. E para ela ser lisa, ela tem que ter pelo menos um Rzão. Olha lá. Para ela ser amarela, um Vzão. Mas para ela ser rugosa, eu já sei. Tem que ter 2 Rzinhos. E aqui onde eu não sei, onde eu não pus? Eu não pus porque eu não tenho certeza. Pode ser outro Vzão ou pode ser um Vzinho. E a verde lisa? A verde eu sei. Para ser verde tem que ser Vzinho, Vzinho. E para ser lisa tem que ter pelo menos um Rzão. E ele já manda a característica para lisa. E para ser rugosa, aí sim. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Fácil, né? Eu acho. Dá um pouco de trabalho? Dá. Aí você vai me perguntar, cadê o quadro grande? É agora que eu vou montar ele. Eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui para apagar a lousa. Se tudo correr bem, eu volto aqui ainda. Até que deu tempo. Eu vou fazer junto agora com vocês, tá? Então, ó, vai me ouvindo. Se você não conseguir ver direito, apesar de depois eu mandar, vai me ouvindo, tá? Lembra que ele pegou uma amarela lisa e cruzou com outra amarela. Só que ele cruzou as heterozigotos, lembra? Já estamos na segunda parte. Era uma F1 heterozigoto. Então como é que ela chamava mesmo? Duplo heterozigoto. E cruzou com outra duplo heterozigoto. Vamos pôr as letrinhas? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tudo bem até aí? Tá igual, hein? Agora é que vem o negócio. Existem vários jeitos de você montar os genes que eu vou precisar usar. Para mim, o jeito mais fácil, para você também vai achar que é o mais fácil, é fazer uma distributivazinha. Quer ver? Eu vou ter nesse indivíduo a possibilidade dele formar um gameta. Aqui eu vou fazer a tabela dos gametas para poder montar a tabela grande. Vzão,
Rzão. E ele também vai poder ter o gameta Vzão, Rzinho. Ele também vai poder formar o gameta Vzinho, Rzão. E também vai poder formar o Vzinho, Rzinho. Entendeu? Vou falar de novo. Ó, são 4 letras. Só que como todo indivíduo, quando ele vai se reproduzir, ele precisa formar o gameta. E a gente já viu e sabe disso, o gameta é só metade do DNA, porque a outra metade tem que encontrar com a do outro gameta. Se você tem o seu espermatozoide ou o seu óvulo, o seu espermatozoide carrega metade das informações, metade dos genes, dos alelos, na verdade, que vão juntar com os alelos do óvulo. Se é um óvulo, um do espermatozoide. Então aqui, esse é o indivíduo com o genótipo completo. 4 letras. Só que na hora de montar o gameta, ele vai ficar com metade dos alelos. Então ele pode ter a combinação Vzão com Rzão ou Vzão com Rzinho. Vzinho com Rzão ou Vzinho com Rzinho. 4 tipos diferentes de gameta. Aí você vai olhar lá no livro, tem uma tabelinha que talvez você fique na dúvida, mas é bem fácil de entender. O que ele mostra aqui é a possibilidade de formação de gametas. Eu vou olhar só o indivíduo heterozigoto e vou usar o número de indivíduos heterozigotos que eu tenho e fazer uma potência num número 2. Então olha o primeiro exemplo, quando você catar o livro lá você vai olhar. Aqui eu tenho Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Quantos heterozigotos? Um só, o Bezão, Bezinho. Então eu tenho um par alelo heterozigoto. Aí se eu fizer 2 elevado a 1, dá 2 tipos de gameta. Quando eu tenho mais tipos de heterozigotos, maior quantidade, igual aqui, ó. Aqui eu tenho 2 heterozigotos. 2 elevado a 2, 4 tipos de gameta. Olha no meu aqui, ó. 2 heterozigotos. 2 elevado a 2, 4 tipos diferentes de gameta. Qualquer dúvida, já sabe, né? O que você tem que fazer? Me perguntar ou na aula que a gente se encontra para tirar dúvida, ou me perguntar direto pelo WhatsApp. Vamos fazer a tabela, que é isso que importa. Aqui vai dar a mesma combinação, né? Então, ó, já vou começar a montar a tabela. Se eu tenho 4 tipos, eu vou precisar de 4 linhas. É um jogo da velha grandão. Vou pegar esses tipos e vou pôr aqui. Aqui vai dar a mesma combinação que eu vou pôr nas colunas agora. Então vamos lá? Esse com esse, Vzão, Rzão. Esse com esse, Vzão, Rzinho. Esse com esse, Vzinho, Rzão. E esse com esse, Vzinho, Rzinho. A tabela grande aí. Agora é só começar a juntar. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Por que eu não posso misturar? Faz assim que é melhor. Coloca a letra junta, tá? Vamos fazer esse? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vamos fazer aquele. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E o último? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tranquilo? Vamos fazer esse aqui? Vzão, Vzão, ó. O Vzão daqui com o Vzão daqui. O Rzão daqui com o Rzinho daqui. É só ter calma. Essa tabela é fazer com calma. Vzão daqui com Vzão daqui. Rzinho daqui com Rzinho daqui. Vamos lá na outra. Sempre o dominante vai na frente, hein? Ó, Vzão daqui com Vzinho daqui. Rzão na frente, Rzinho depois. Sempre o dominante na frente. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá acabando. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E a última linha?
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ô, AC, que coisa grande, hein? É, mas é só ter calma. Aí, lembra, ele descobriu 9, 3, 3, 1. 9 amarelas lisa, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisa e uma verde rugosa. Olha na tabela, não tem como errar. Primeiro de tudo, você vai contar quantos quadrados formaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tudo que você encontrar será sobre 16. Para ela ser amarela, ela tem que ter um Vzão. E para ela ser amarela lisa, ela tem que ter pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão. Vamos contar comigo? Ó, um Vzão e um Rzão, um Vzão e um Rzão, um Vzão e um Rzão, um Vzão e um Rzão. Todas essas são amarelas lisa. Um Vzão e um Rzão. Opa, essa não dá, hein? Agora aqui dá. Um Vzão e um Rzão. E essa não dá, hein? Agora aqui dá. Um Vzão e um Rzão. Um Vzão e um Rzão. E não dá. E também não. Essa dá, hein? E essa não dá. Aquela não dá, aquela não dá. Tem que ter pelo menos um Vzão e um Rzão. Vamos contar comigo? Ó. Gente boa, deixa eu voltar porque deu um probleminha no vídeo. Ele cortou na hora que eu estava terminando de gravar. Vamos olhar de novo aqui para não ter nenhuma dúvida nisso, por favor. Toda vez que tiver pelo menos um Vzão, pelo menos um Rzão, amarela lisa. Aí eu comecei a marcar para vocês e a gente começou a contar. Então olha lá, eu já tinha até circulado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que ele tinha encontrado lá? 9 amarelas lisa. Não vou nem escrever porque já está escrito, é só olhar lá. Depois ele foi procurar o outro tipo. Se tiver um Vzão, já é amarela. E se tiver 2 Rzinhos, é amarela rugosa. Então olha aqui, ó. Um Vzão e 2 Rzinhos. Um Vzão, 2 Rzinhos. Esse não dá, porque é Vzinho. Esse não dá, porque é Vzinho. Um Vzão, 2 Rzinhos. Se eu for contar, vou fazer um quadrado aqui, ó. 1, 2, 3. 3 amarelas rugosas. E aí faltou encontrar, ele estava continuando vendo lá, lembra? Foi 9, 3, 3 e 1. Para ser verde, tem que ter 2 Vzinhos. E para ser verde lisa, tem que ter 2 Vzinhos e pelo menos um Rzão. Então, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão. Essas 3, não vou fazer nada em volta. Essas 3 são verde de superfície lisa. E essa última, verde rugosa. Lembra, quando ele fez o cruzamento de F1 com F1, ele descobriu que nascia 9 amarelas lisa, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisa e uma verde rugosa. Fazendo pela tabela, eu consigo encontrar direitinho por que deu aquele resultado. E aí vem mais. Se eu perguntar para você qual é a probabilidade de aparecer uma de semente amarela lisa, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 sobre 16. Por que 16? Porque são 16 possibilidades. Qual é a probabilidade de nascer uma verde rugosa? 1 em 16. E uma amarela lisa. 1, 2, 3 em 16. Certo? Sempre em 16 o número que eu estiver procurando, porque lembra, a probabilidade é o que eu estou procurando dividido pelas possibilidades que podem acontecer. Parece difícil, mas não é não. Ela dá um pouco de trabalho. Por quê? Primeiro, você tem que pensar na distributiva, encontrar os gametas, e na hora que você encontrar, você vai pôr os gametas na coluna
e na linha. E depois é só ir juntando. Não é fácil? É sim. Só para não ter nenhuma dúvida. E se o indivíduo for assim, ó? Azão, azão, bezão, bezinho. Como é que eu faço essa distributiva? A mesma coisa. Ó. Azão e bezão. Azão e bezinho. Aí vai dar de novo igual, ó. Azão e bezão. Azão e bezinho. Ah, descobri os 4 tipos. Com esses 4 tipos eu posso preencher a minha tabela. Lógico, né? Tem que cruzar um indivíduo com outro. Aqui eu só tenho um indivíduo. Se eu cruzar ele com outro indivíduo, vamos fazer? Se eu cruzar ele com um indivíduo azão, azão, olha que fácil essa. Bezão, bezão. Todo dominante. Mesmo que eu faça várias distributivas, só vai dar que tipo? Muito bem. Azão e bezão. Ó. Se eu descobrir os gametas dos 2 indivíduos, aí é só montar a tabela, fazer as uniões e depois interpretar os resultados. O que pode dar errado? Se você tiver pressa. Se você tiver pressa, você vai errar. Vai fazendo com calma, depois vai vendo direitinho quem é o dominante, quem é o recessivo. Se você fizer com calma, não vai errar. O que eu vou pedir para você fazer? Como a gente vai se encontrar em breve, tenta resolver esses exercícios aqui da próxima página. Ó, nós estamos página 324, 325, lição na 326. Tenta fazer, porque quando você faz, você está treinando. E se você tiver dúvida, é para isso que a gente se encontra, para tirar dúvida. Se você tiver alguma dúvida antes e já quer perguntar, pergunta para mim lá. A gente tem o nosso modo de comunicação mais rápida lá, que é através do nosso WhatsApp. Tá bom? Fácil, né? Treina, tá? Isso é treino. Essa parte de genética é treino. Não dá para você fazer, lógico, talvez você fique tão bom em genética que você consiga fazer tudo imaginando. Mas se você treinar com calma, você não vai errar nenhum problema. É só ter calma e fazer com paciência, interpretando o resultado. Tranquilinho? O vídeo deu uma puladinha aí, ó, mas você é um cara inteligente, você entende tudo. Fica na paz e até mais.